Por que que várias entidades que se dizem que têm compromisso com a regularização fundiária, que se diz que tem compromisso com o social das comunidades, agora apoiam o movimento contrário a essa resistência? Como é que se cria uma associação? Por que se cria uma associação em desfavor de uma outra que já existe? E qual é a composição dessa associação de fato? São moradores do Cajueiro ou são pessoas que estão se associando à empresa exatamente para defender o empreendimento em contraponto com os moradores que ainda querem permanecer lá? Então, são perguntas que precisam ser respondidas tanto por poder público quanto por esse grupo de moradores ou pretensos moradores do Cajueiro que defendem o empreendimento que não traz nenhum benefício para nenhum deles e para nenhum de nós. Por que que essa associação foi criada agora? Por que essa associação tem como bandeira, primeiro, isolar a própria comunidade, tirando um serviço de grande utilidade que é o transporte público. Ao invés de estender os horários, de estender a sua circulação, restringe e deixa uma parte da comunidade isolada. Por que que a primeira ação foi tentar tirar o ponto final do Cajueiro? Por que que a comunidade, através da associação, não apoia a Resex Tauá-Mirim? Por que que o Estado do Maranhão, quanto Estado, tem um porto estatal, uma empresa que administra portos, e um governo que investe num empreendimento privado da mesma lógica, de exportação como concorrente? Por que que vive para cima e para baixo com os donos da empresa defendendo o porto? A comunidade tradicional e centenária do Cajueiro, uma comunidade negra, antigo quilombo, onde se localiza o primeiro terreiro do Maranhão, Terreiro do Egito, na Zona Rural 2, no município de São Luís, que vive do extrativismo, principalmente da pesca, da agricultura e da criação de pequenos animais, sofre, desde 2014, profundas violências em seu território praticadas pelas empresas Tupi São Luís, antiga WPR, e mais recentemente a chinesa CCCC, que pretendem construir um porto privado no local para beneficiar o agronegócio e demais empresas nacionais e transnacionais que retiram as riquezas do Estado e aumentam a pobreza e as desigualdades sociais. Esse é o velho modelo de desenvolvimento econômico presente no estado do Maranhão desde a década de 70, com a instalação de grandes projetos que prometem empregos e melhoria da vida da população, mas que somente trazem lucros para poucos, destroem a natureza, poluem o ar e não mudam a realidade social, expulsando milhares de famílias de seus territórios onde trabalham e produzem. Em relação à ilusão da geração de empregos, mesmo com todas as empresas instaladas na região, conforme o IBGE, são gerados na zona industrial de São Luís menos de 5% dos empregos formais de São Luís. Durante essa tentativa de instalação do porto privado, foram derrubadas de forma irregular dezenas de casas, praticados atos permanentes de assédio aos moradores da comunidade do Cajueiro por parte das empresas, concedidas licenças de instalação e decretos de desapropriação pelo governo Flávio Dino, PCdoB. Foi encaminhada uma proposta por parte da Prefeitura de São Luís para alterar o plano diretor, que afeta a comunidade e transforma 41% da zona rural em zona urbana industrial, e reintegrações de posse concedidas pelo Judiciário Estadual, demonstrando uma forte aliança entre empresas, Judiciário e governo estadual e municipal para expulsar os moradores que há décadas moram e sobrevivem de seu trabalho e que garantem abastecimento de feiras e mercados de São Luís. Mas no último período, há de se indignar também com a postura do DEM e do PSOL, que resolveram se aliar às empresas neste conflito socioterritorial, juntamente com algumas associações e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que passaram a fazer a defesa do porto privado, desrespeitando os moradores, suas histórias e tradições. O deputado estadual Neto Evangelista, DEM,
pré-candidato a prefeito de São Luís e apoiado pelo PDT de Edivaldo Holanda Júnior, que defende o porto privado, realizou uma reunião no dia 3 de junho da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento dos Portos e em Defesa das Comunidades, com a participação de algumas entidades, dentre elas a Associação Quilombola do Andirobal, dirigida e assessorada por militantes do PSOL, a União de Moradores Proteção de Jesus do Cajueiro e o Instituto Manancial do Cajueiro. Essas entidades divulgaram um abaixo-assinado solicitando a retomada das obras que foram paralisadas diante da revogação de um decreto de desapropriação assinado ilegalmente pelo secretário de Indústria e Comércio Simplício Araújo. Solidariedade. Vale destacar que a revogação do decreto foi anulada no início de junho de 2020 de forma bastante estranha pelo desembargador Ricardo do Alibe, e o Estado, até o momento, não recorreu da decisão, demonstrando a possibilidade de um jogo de cartas marcadas. No referido abaixo-assinado, alegam que a paralisação das obras do porto retirou empregos temporários de 300 trabalhadores. Informação bastante controversa, conforme relatam os moradores. Mas não falam das centenas de famílias que foram e podem ser retiradas da comunidade do Cajueiro com a efetivação da construção do porto privado. Diante disso, fazemos uma exigência para que o PSOL se posicione sobre a Associação Quilombola do Andirobal, criada apenas em julho de 2019, 5 anos após o início da luta pela permanência no território. Qual o intuito da criação tão tardia dessa associação? Porque um dos primeiros atos da referida associação foi tentar retirar, via ofício, o ponto final do ônibus da praia de Parnauaçu na busca por isolar os moradores. Porque os membros dessa associação passeiam e fazem filmagens juntos com os donos da empresa na defesa do porto privado. Porque a associação abandonou a luta pela criação da reserva extrativista de Tauamirim, tão importante para a permanência das 12 comunidades da zona rural, inclusive o Cajueiro. Nós, do PSTU, sempre estivemos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras da comunidade do Cajueiro e permaneceremos juntos e firmes na defesa do seu território e de suas vidas.